pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vamos começar a nossa aula de hoje? Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar falando dos invertebrados e vamos estudar os quilópodes e os diplópodes. Olha só, esses animais, gente, eles são terrestres e vivem em ambientes aí, úmidos, que podem ser encontrados nas rochas, tá bom? Nas madeiras ou também no interior do solo. Eles possuem cabeça e um corpo alongado, alguns em formato achatado, como as lacraias, e outros com um formato cilíndrico, né, arredondado como os piolhos de cobra, tá bom? Então agora a gente vai ver aí a diferença, a gente vai estudar esses dois grupos separados, os quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes, gente, eles são predadores, tá? A presa é detectada pelas antenas, imobilizada ou morta aí pelas garras venenosas, né? E em seguida é mastigada aí e ingerida. A maior parte da alimentação dos quilópodes são pequenos artrópodes, tá bom? E espécies maiores, como algumas lacraias, podem até se alimentar aí de pequenos vertebrados, como mostra nessa imagem aqui. Então, um exemplo aí de quilópode são as lacraias, né? As lacraias, então, representam esse importante grupo, tá bom? Então, olha aqui, vamos falar agora um pouco sobre a estrutura do corpo das lacraias. As lacraias, elas possuem o corpo levemente achatados, né? E na cabeça, próximo aqui à sua boca, tá vendo esse aqui, existe um par de apêndices aí, e eles são especializados aí, os quais são venenosos e ajudam então a atacar a sua presa, tá bom? E possuem também, gente, essas antenas aqui, que ajudam a captar o estímulo externo do ambiente. E também possui 2 olhos. Os quilópodes, gente, apresentam reprodução sexuada com fecundação interna. E após a postura, as fêmeas de algumas espécies aí enrolam então ao redor dos ovos para protegê-los. O desenvolvimento pode ser direto e indireto. E o sistema digestório deles são completo e na maioria, como na maioria também dos artrópodes, a respiração acontece por meio então de um sistema de traqueias. Já os diplópodes, gente, a maioria deles são detritívoros, existindo também espécies carnívoras e onívoras. Grande parte deles, gente, se alimentam aí de vegetais em decomposição e geralmente também são encontrados em rochas, né, em casca de árvores e troncos. Sobre o corpo deles, gente, eles têm 2 pares aí de perna por cada segmento, né? Serão essas partezinhas aí dos piolhos de cobras. Tem alguns que possuem olhos, mas tem alguns que os olhos são ausentes. O sistema digestório deles também é completo, tá bom? E a respiração acontece também por meio de um sistema de traqueias. Nos diplópodes, gente, a reprodução é sexuada e a fecundação é interna. E algum tempo após a cópula aí, o que acontece? Os ovos liberados são fecundados e o desenvolvimento deles são indireto. Agora, aí no livro de vocês, trouxe aí a questão, né, do mosquito Aedes aegypti. Então, a gente vai falar um pouquinho dele, tá? Então, vamos lá. A dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela são doenças transmitidas aí ao ser humano pelo quê? Pela picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti. Cada uma dessas doenças, gente, é causada aí por um determinado tipo de vírus e apresenta sintomas específicos, podendo em alguns casos aí, então, causar o quê? A morte do paciente. Então, por essa razão, gente, é muito importante o quê? A prevenção das doenças. Mas, tia Larissa, qual é a melhor forma de se evitar a transmissão dessas doenças? E aí, olha aqui, combater então o transmissor, né? Que é o mosquito Aedes aegypti. Então agora vamos falar como que acontece aí o ciclo, né, de vida desse mosquito. Olha só, o primeiro aqui,
após o acasalamento, né, o que acontece? A fêmea do mosquito põe os seus ovos ali próximo à água. O que acontece? Ao eclodir, né, do ovo, a larva do Aedes aegypti se alimenta então daquela matéria orgânica disponível ali naquele local. Depois, a larva, gente, se torna em pupa. E seguido, então, após aí cerca de 3 dias mais ou menos, forma-se aí o animal adulto capaz de reproduzir e reiniciar o novo ciclo. Então, sendo assim, existem então algumas maneiras aí que nós devemos praticar, né, para contribuir com esse combate do mosquito. Então, olha só, a luta de todos, né? Existem algumas pequenas ações que eu vou falar agora que fazem muita diferença. Primeiro, manter a caixa d'água limpa e bem tampada. Deixar as lixeiras bem tampadas. Guardar as garrafas de cabeça para baixo para não acumular água dentro delas, né? Não jogar lixo em terrenos baldios. Por exemplo, uma tampinha, dependendo também do tipo de folha, pode até guardar água ali, né? E passar um tempo pode, então, criar um mosquito, né? Colocar areia nos pratinhos dos vasos que tem plantas. Guardar os pneus em lugares cobertos. Manter as lajes e as calhas limpas. E também utilizar o cloro aí para quem tem piscina em casa. Então, isso aí, gente, são algumas ações que contribuem, então, para a gente eliminar aí o mosquito que pode gerar essa doença, tá? Então, no livro, gente, vocês deverão responder aí as atividades das páginas 274 até a 276 e vocês vão fazer um trabalho sobre os invertebrados, tá bom? Vocês vão escolher um tipo de invertebrado e vocês vão colocar algumas características dele, quais são os hábitos dele, o grupo que ele pertence, tá bom? Então você pode escolher aí qualquer animal invertebrado e falar sobre ele, certinho? Então, ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá bom? Tia Larissa está com muita saudade, tá? Espero que isso tudo passe logo, tá? E até o